O Bruno Barbosa é médico, né, Bruno? Isso. Neonatologista, mora em São Paulo e é criador do podcast Prescrevo Livros. Sim. E quando eu tive acesso, que eu vi um conteúdo sobre você na internet, achei muito interessante essa proposta de prescrever livros, né, da medicina para a literatura e assim por diante. Então, Bruno, queria que você começasse explicando como que a literatura chegou para você, como que surgiu esse interesse? Você já era leitor, se tornou leitor, como que foi isso? Eu sempre fui muito leitor. Eu tenho dito que eu sou uma pessoa muito curiosa. E minha mãe contava história para mim antes de dormir. E a coitada já ficava sem repertório, porque eu exigia muito dela. Eu queria ouvir uma história, depois queria ouvir outra. Minha avó era uma excelente contadora de história. Então, eu acho que veio daí esse interesse pela literatura, porque depois eu comecei a eu mesmo ler os livros. Eu queria depois ler aquelas histórias quando eu pude ler. Eu comecei a ler muito cedo, então eu tive acesso a livros muito cedo. Então foi daí. A literatura sempre teve presente. Eu sempre andei com um livro debaixo do braço. Até durante a faculdade de medicina, que aí eu li muito pouco, não conseguia ler a quantidade de livro que eu queria, Difícil, né, mas eu Bruno? sempre muito, eu passava o dia na faculdade, aí era aquele volume absurdo de disciplina, de matéria para estudar, então não tinha muito tempo para esse tipo de leitura, para outras leituras, né? Mas eu sempre estava com um livrinho debaixo do braço. Você tem uma memória assim de quando você era menor, né? Que você era criança. Qual que é a sua primeira memória que você tem assim de um livro, de uma história? O, a minha mãe, para tentar compensar essa falta não de repertório, porque ela tinha muito, mas assim, é que eu esgotava. Ela comprou um livro, a coleção dos contos de Grimm. E a gente leu o livro diversas vezes. O livro foi usado até ele se desfazer inteiro. Então eu tenho muita lembrança dessas histórias. Histórias, contos de fada, mas são uns contos de fada meio mórbidos. É, E super mórbidos, na verdade, né? Tinha assassinato, umas coisas muito pesadas, mas que eu terrorzão mesmo, né? achava. Oi? Terrorzão mesmo, né? Era histórias de horror que eu adorava. Mas eram histórias que traziam aquela a moral, sabe? Então, sei lá, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E eu gostava daquela conclusão, daquela moral que tinha nessas histórias. É, eu quando era criança gostava de um livro que chamava As Fábulas de Esopó, Esopo. Sim, sim, sim. Esopo. E eu tenho até hoje esse livro, ele tá todo remendado, ele quase não existe mais, mas ele tá Sim. ali guardado. Também tive acesso a essas fábulas. Também era uma coisa muito presente, assim. Lia muito Turma da Mônica. Era assim, eu pegava e devorava Quem não, a né? revistinha. Então, eu acho que o Maurício de Souza foi um grande formador de leitores no país. Eu não sei se a gente ainda valoriza isso, mas ele formou leitores. Então, eu li muito Turma da Mônica, e outros gibis, mas era mais comum mesmo a Turma da Mônica e os contos do Grimm e as histórias que a minha avó contava. Então tem um pouco de tradição oral também. E ela misturava as histórias, então saía sempre uma coisa muito nova. Que delícia, né, Bruno? Muito bom lembrar disso, né? Sim. É, Bruno, então, e como que surgiu o podcast Prescrevo Livros? O podcast foi uma vontade minha de ter produto meu, porque eu já falava de livro na internet. E eu tive uma facilidade de conhecer as pessoas aqui em São Paulo. São Paulo é onde tem uma grande circulação
de escritores, pessoas ligadas à literatura, e eu acabei que eu fui me relacionando com algumas dessas pessoas. E eu depois tive vontade de assim, quero conversar. O que eu converso com essas pessoas no meu íntimo, eu quero mostrar, né? Essa troca que eu tenho. E eu escutei muita gente falar, você tem que ter, sei lá, um podcast, alguma coisa do tipo, assim. Então foi um pouco incentivado por amigos e também porque eu queria conversar de uma maneira leve sobre literatura, né? E aproveitar também essa grande circulação de escritores e escritoras que passam aqui por São Paulo. Então, sempre eu encontro algum em algum evento, eu digo, grava comigo, não sei o quê. E eles sempre super muito generosos, eles aceitam o convite. E o nome veio daí, né? Eu sou médico, aí falo de literatura, então eu queria trazer uma brincadeira. Tem um momento do podcast, né, que a pessoa prescreve, eu dou uns sintomas, então eu faço Eu essa achei. brincadeira. Desculpa aí te cortar, mas eu tava ouvindo o seu podcast e eu não sei se você faz isso em todos os seus episódios, mas eu achei interessante que você começa perguntando da queixa. Isso, eu começo. E aí é muito bacana, porque deve vir assim muita coisa, né, dessa pergunta. Vem muita coisa, foi uma coisa que surgiu para a segunda temporada. Eu já tenho duas temporadas, cada uma com 10 episódios. Eu falo que a primeira temporada foi uma temporada piloto, para eu entender se eu conseguia fazer, se eu ia ter perna para dar conta, porque eu faço tudo sozinho. Uhum. Eu aprendi muito fazendo, né, como editar os áudios, qual a melhor maneira de captar as entrevistas. Foi tudo muito prazeroso também, porque é sempre bom aprender alguma coisa. Eu, pelo menos, adoro. Eu tenho essa característica minha que eu gosto de fazer as coisas, aprender sempre uma coisa nova e eu posso dizer que eu edito agora áudio também. Então eu fiz uma primeira temporada e pensei depois sobre ela. Eu disse, eu acho que eu preciso encarnar mais esse médico, né? Então eu vou começar com perguntando como se fosse uma consulta, como se fosse um consultório literário. A gente sempre pergunta no começo de uma consulta, né? O que que te trouxe aqui? Qual é a sua queixa? Né? Então aí esse aí, daí a gente discute a literatura contemporânea. E Eu você gosto sempre muito. traz. E você sempre traz um entrevistado nos seus programas, Bruno? É sempre um entrevistado, como se fosse um paciente. A gente está mimetizando ali uma consulta onde a grande, a pessoa, a coisa consultada é a literatura, né? E Bruno, por falar em consulta e literatura, e como que você tem conciliado essas duas atividades? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Eu sempre escuto isso. Os meus amigos da literatura me perguntam como eu consigo conciliar, e meus amigos médicos me perguntam como eu consigo conciliar. É assim, são nesses momentos de folga entre um plantão e outro, que aí eu fico tendo ideia, por exemplo, eu estou no trabalho, fico tendo ideia, aí eu anoto no meu bloco de notas, no hospital mesmo, sabe? Veio, né, uma ideia de um post, uma ideia de uma coisa diferente que eu possa trazer para o podcast, eu vou anotando. E aí, quando eu tô em casa, são nesses horários. É à noite, é no meu dia de folga, no meu dia de pós-plantão, que eu vou encaixando as coisas. Não é fácil, não vou dizer que é fácil. Tem uma hora que eu assumo muita coisa e que eu sinto, tipo, poxa, nossa, aqui eu exagerei, né? Não era pra eu ter papado tal coisa, mas pra mim ainda é um grande prazer produzir conteúdo e falar de literatura. Eu sinto até falta, sabe? Tipo, nossa, eu não fiz um post essa semana. E eu faço porque eu acho legal.
compartilhar o que eu tô pensando. Também não me cobro muito para também não ficar uma coisa cansativa. Paranoico, né? Ficar noiado, Isso. né? Porque senão eu vou ter dois trabalhos, né? E assim, aí eu perderia o prazer de estar produzindo. E é uma satisfação pessoal, né? Então, É. essa Acima de tudo, eu acho que é uma satisfação pessoal. sim. Bruno, você nos seus plantões aí, você tem consultório ou você trabalha em hospitais? Como que é a sua rotina de Não, eu médico? não tenho consultório. Eu sou neonatologista, então é o pediatra especializado em trabalhar com recém-nascido. Então eu trabalho majoritariamente em UTI neonatal. Entendi. Aí eu não faço consultório. Então geralmente plantão e alguns horários durante o dia, mas maioria deles em UTI neonatal. Eu ia fazer uma pergunta que agora não faz muito sentido, mas eu vou reformular. Eu ia perguntar se você já indicou livros para familiares de bebezinhos ali. Mas, como é UTI neonatal, não sei se você já teve esse tipo de abertura, assim. Teve ou você nunca indicou, nunca chegou a conversar sobre isso com. Eu nunca cheguei a conversar. Eu com mães e pais de pacientes, né? Eu não levo muito esse meu lado. Pouca gente sabe de paciente, assim. Você fez essa pergunta, mas curiosamente, essa semana uma mãe me abordou e disse: descobri você no Instagram e não sei o que, muito legal o que você faz. A gente conversou um pouquinho, mas eu tento manter, assim, um pouquinho de essa distância importante para não confundir. Mas eu indico super no trabalho para Ah, os meus imagino. colegas, para as enfermeiras. Eu estou sempre falando de algum livro. Essa semana mesmo eu falei com a minha chefe e que ela tem uma filha que gosta de ler, aí a gente acabou conversando sobre livro, eu indiquei um livro para ela. Então eu estou sempre, sempre conversando sobre literatura. Que maravilha, Bruno. E assim, é, falando um pouquinho mais, né, de literatura agora, se aprofundando aí nessa área, quais têm sido suas descobertas literárias? Tem algum autor, algum gênero, alguma coisa da literatura que você está descobrindo, que você está ficando fascinado com isso? Olha, tem uma escritora que eu acabei de ler, um livro que saiu esse ano e eu tô obcecado. Tenho falado dele sempre, que o livro se chama Os Imortais, da Pauline Tort. É um livro que para mim é o livro do ano já. Dificilmente outra leitura vai se equiparar ao impacto que eu senti lendo Os Imortais. É um livro que conta a história de um clã de Neandertais. Então ela conseguiu fazer que a gente viaje no tempo sem deixar de lado a nossa condição humana. Eu acho um livro, a gente vai ouvir falar muito dele. Então eu estou um pouco obcecado nisso. Eu sou um curioso com a literatura contemporânea. Então eu gosto de novidade, sempre estou lendo os lançamentos, assim, eu tento fazer um crivo, ler os amigos também, mas também tento ler o que está sendo lançado. Então eu acho que a minha grande obsessão é a literatura contemporânea brasileira. Eu acho que o que a gente faz aqui no Brasil tem um frescor, porque eu acho que ainda é uma literatura que está em amadurecimento, né? A gente passou muitos séculos, né, seguindo tendências do norte global, né? E eu acho que cada vez mais a gente tem encontrado uma dicção brasileira. E eu tenho o prazer como leitor de acompanhar esse momento onde a literatura
Nossa, ela tem viajado, né? Então a gente vê, eu acho que essa semana a Morgana Kretschmann foi indicada na Grécia. Né? O livro dela foi indicado a um prêmio literário na Grécia. A gente tem Ana Paula Maia, também finalista do Booker Prize. Então, assim, também é uma felicidade ver a nossa literatura ganhando o mundo. Inclusive, Bruno, era a minha próxima pergunta, porque como você falou que é um curioso da literatura contemporânea, eu já ia puxar como gancho a literatura nacional contemporânea, que a Uhum. gente acho que está vivendo um momento muito especial, né? Muitos Eu acho. autores sendo lidos, sendo indicados, ganhando prêmios, ganhando destaques internacionais. Não que precise desse destaque internacional para legitimar esses escritores que nós temos, mas é uma coisa especial que está acontecendo, né, Bruno? Isso, eu acho que o prêmio, ele não. Tipo, realmente não é para isso, né? A gente não depende dos prêmios, mas o prêmio, querendo ou não, é um meio de divulgação e essa e a literatura é um Valorização, né? campo e a literatura precisa de incentivo. Então, qualquer menção na lista de melhores do New York Times, na lista de prêmio, qualquer coisa, um destaque numa matéria na imprensa, eu encaro isso com muita alegria, porque eu acho que é uma forma de divulgar a literatura, né? São livros ótimos que têm viajado pelo mundo, traduzido por países, né? Aí eu acho que a Andrea Del Fuego tem livro na. Onde é? Não sei, Noruega, não sei, mas é um país assim, sabe, com uma língua que eu não sei nem, sabe? Então, esses livros que levam a nossa literatura, quando são mencionados e premiados, eu acho que isso é importante. Milton Ratum tem, acho que em 14 países, se eu não me engano. Isso, Milton Ratum também. Então, eu acho que a gente faz uma literatura de qualidade. Recentemente saiu uma coluna na Folha, né, o colunista reclamando que a literatura não tem a força do cinema nacional, né, mas eu acho que são duas mídias. O cinema tem um pouco de celebridade envolvido, né, os prêmios, é tudo muito Abrange muito mais gente. abrange muito mais gente de uma outra maneira. Tem toda uma. Mas eu acho que a gente não pode deixar de pensar que a nossa literatura ela está sim sendo reconhecida e que talvez falte repercussão no país, né? Matéria no Jornal Nacional, por exemplo, sobre essa visibilidade que a literatura tem no exterior. Acho que quando que a gente tem um pouco disso. A Fernanda Torres falou isso na época da campanha do Ainda Estou Aqui, com a questão do Oscar, todo assim, que a gente fica muito. A gente sabe que a gente tem uma potência em mãos e quando os outros descobrem isso, a gente fica feliz, né? Porque, porque a gente sabe que a gente tem um mundo artístico e cultural potente e a gente fica muito orgulhoso quando viaja, assim, tanto seja indicado em prêmio, traduzido em países, eu acho isso muito importante. E ganhando adaptações para o cinema, né? Temos aí Cabeça do Santo, da Socorro Cioli, que tá E virando, que vai virar enredo, né? vai virar enredo da escola de Eu samba. acho que ano que vem, com esse enredo, assim, esse livro vai. Já é um dos mais vendidos, vai estourar, vai. Como aconteceu com o Defeito de Cor. É muito bacana ver isso. E também é uma forma de chamar esses leitores brasileiros, né? A gente tem visto esse movimento em redes sociais como o TikTok, por exemplo, que a juventude está Sim, ali e tem muito conteúdo de livro rolando ali, né? Então, sim. há esperança, né, Bruno? Eu acho que a gente vive com a literatura uma relação meio ambígua, porque que outra arte?
é dada nas escolas desde cedo. Não tem, a gente tem acesso à literatura na escola Desde desde cedo. cedo, então ela está ali presente, porque a mídia que carrega a nossa linguagem, Uhum. a nossa língua, né? Ela está ali, então o nosso instrumento de comunicação é tratado como arte na literatura. Ao mesmo tempo, ela também é desvalorizada, né? Porque essas pessoas que produzem literatura no país, elas não conseguem viver de literatura. São poucos casos, né? Os escritores precisam manter outros empregos, precisam fazer um corre absurdo para poder escrever e produzir arte. Então a gente tem essa relação um pouco ambígua É, com a literatura aqui no país, porque ela é uma coisa que todo mundo consegue ter acesso. Assim, eu digo, tem a capacidade de. Eu, por exemplo, tenho dificuldade com artes plásticas. Eu não sou, assim, eu vou numa sério? exposição e eu fico assim, não sei se eu captei tudo aqui, porque eu acho que parte de um repertório, de uma educação artística, né, que cada um pode ter ou não, mas eu acho que a literatura ela está muito mais próxima, ao mesmo tempo que quem vive a literatura tá sofrendo as dificuldades, né? Maravilha. E Bruno, você tem um autor ou autora favorito? Favorita? Ah, olha, eu vou dizer uma para não magoar ninguém, mas eu vou explicar por quê. Quando eu era adolescente, estava no ensino médio ainda e eu precisei ler pro vestibular, esses textos que a gente tem que ler. Eu li os contos da Lígia e eu acho que foi ali que eu amadureci como leitor. Eu tive contato com Ilha Ver o Pôr do Sol. Uhum. Basicamente, assim, eu lembro muito desse, o primeiro que eu li dela, e depois eu li tudo, né? Então, eu li a Lígia Fagundes Telles. Inclusive, se você vê aquela pilha aqui, é Ah, tudo Lígia, né? é aquela Então, eu tenho coleção? todos os. Aqui são todos os contos, e aqui tem romances e contos. Eu sou apaixonado. E o Machado, que Será? esse é Será que você clichê, gosta? não é? Eu tenho a inbox, eu acho o Machado também foi um momento. Eu li na mesma época e eu fiquei assim também. Eu tenho o orgulho de ter o maior escritor do planeta sendo brasileiro. E, Bruno, você falou da Lígia, tem um livro muito bacana que é uma troca de cartas entre ela e a Hilda Hilst. Você já leu esse livro? Eu não li ainda, mas sei que tem, sei É que tem. muito bom, é Uma muito dupla maravilhoso. incrível de Nossa, escritores. é muito maravilhoso. Vale a E, pena, e vale você a sabe pena. que eu conheço as biógrafas de ambas, né? Ah, que A Raquel legal! Koza está escrevendo a biografia da Lígia e a Bruna Calil Otero da Hilda. Nossa, Então, já conversei um pouquinho com elas sobre esse processo, assim. Tô super ansioso pelos livros, nossa, rende super episódio pra você, hein? né? Nossa, eu tô. Seria uma honra para mim. Seria uma Nossa, honra. vai ser sucesso. E, Bruno, a gente já entra aqui mais ou menos na reta final do nosso bate-papo. E aí eu Tá, quero que você me fale. Agora são duas. Na verdade, uma é um pouco mais complicada, que eu vou deixar para depois. Uma tá. pergunta. Mas a primeira pergunta qual que é um livro que você acha subestimado? Que você fala, puta, esse livro não acredito que ele não tenha a fama que ele merece e tal. É difícil, né? O outro é mais ainda. Ou Não, talvez não. eu até pensei num, que é um livro que eu sempre cito,
que eu acho um livro muito importante. Ele foi um livro premiado, mas eu acho que ele não tem a repercussão no Brasil como ele deveria ter. Ele é Os Malaquias, da Andrea Del Fuego. Ah, Eu acho que esse livro inaugura não, né? Retoma uma tradição de latino-americana e consegue trazer para a literatura brasileira um frescor e eu vejo atualmente nos escritores, né, como para o povo que gosta da Cabeça do Santo, Torto Arado, esses livros que trazem o realismo mágico. Os Malaquias, em 2010, 2011, já estava fazendo isso, e a Andrea, é, sendo o gênio que ela é, ainda trata da própria família. Então é um pouco Isabel Allende ali, né? Como ela transforma a história da família num romance maravilhoso. Eu acho que é um livro, mesmo tendo ganhado o prêmio José Saramago, na época ele saiu por uma editora menor e agora ele foi relançado, reeditado pela Companhia das Letras. Eu acho que é um livro que eu acho que tem que cair na boca do povo, não só circular entre os prêmios. não li ainda, preciso lê-lo. Urgente. Leia, eu acho maravilhoso. E um livro superestimado. Olha, um livro superestimado. Eu vou ter que falar, eu vou ter que. Eu sempre disse que se eu fosse perguntado, eu não ia fugir dessa pergunta. E eu vou falar Tudo é Rio, da Carla Madeira. É um livro que eu acho superestimado. Você não, você não quer discorrer Ponto. sobre esse. Eu acho um livro problemático, que tudo bem, eu não tenho, eu fico também, não quero falar e julgar, Ah, e sim. as pessoas que leem, sabe? Sim, sim. Mas para mim ele não funciona. Eu acho que a gente tem outros exemplos de livros que tratam dos mesmos temas, que usam uma linguagem que eu acho menos apelativa e com um resultado melhor. Então, assim, eu fico pensando, por que que não leem tal coisa? Mas também podem ler. Para mim é superestimado. E eu li, tá? Oi? Eu li. Eu li. Eu li todo. Maravilha, Bruno. E é isso, né? Os livros eles conversam com a gente de formas diferentes, né? Não tem essa, É, né? Não tem essa. isso. E Bruno, para finalizar aqui nossa entrevista, uma brincadeira que eu queria fazer com você é colocar situações como se fossem patologias. Então eu vou te colocar uma situação e Tá. você vai indicar um livro para quem está passando por algo assim, tá? Tá. A primeira situação seria o luto. O que você indicaria de livro para quem está passando por um processo de luto? O luto. A gente tem muita escrita sobre o luto atualmente. É um tema que tem sido bastante comentado. Eu pensei agora, assim, o da Natália Tina, antes que seja tarde? Não. Qual é o nome? Acho que é isso, né? Deixa eu ver Eu estou aqui. inventando o nome. O livro que ela conta do pai. Hum, deixa eu ver Eu aqui. posso ter mentido Antes que completamente. apague? Não, esse é o livro que vai sair, Ah, é o que lançamento ela, dele, que é sobre a dela. doença da mãe. Me deu um nome, mas é o livro da Natália Timmerman, que ela
conta o Despedidas processo do desse. pai? Eu vou tentar ver aqui, peraí. Será que é Despedidas do pai, que ela fala da morte? Nossa, eu tinha. Peraí. Não, não é esse. As Pequenas Chances. Ah, sei. Tá. Você tá me ouvindo? Sim, sim. Ah, tá. As Pequenas Chances da Natalia Timmerman, e também um livro que eu li recentemente é Ressuscitar Mamutes, da Silvana Tavano, que foi um livro que ano passado foi indicado aos principais prêmios literários, e é um livro que tem essa elaboração sobre o luto. Maravilha. Divórcio. 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 Eu vou ficar nos livros contemporâneos. Maravilha. Eu li um livro chamado Parapeito, da Rita de Podestá. E é um livro sobre divórcio que tem um mergulho profundo na psicologia da personagem principal e como ela se transforma depois. Assim, eu acho que é um livro bem interessante. Problemas com amizade. Problemas com amizade, eu indico O Amigo, da Sigrid Nunes. Eu não sei se você conhece, mas Não. é a história de uma mulher que o amigo dela, professor de literatura, acaba que se envolve, comete esses crimes de assédio na faculdade. Ele morre e ela acaba herdando dele o cachorro. Então, o amigo é tanto esse amigo quanto o cachorro. E eu acho que é um livro que discute bastante a amizade, né? Até quanto você é capaz de manter amizade com uma pessoa que tem um comportamento inadequado, né? Então, isso tudo é levantado. E relacionamento tóxico, Bruno? Relacionamento tóxico. Eu vou falar agora que eu pensei agora, não é contemporâneo, Olha, mas eu vou falar a Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Ciranda de Telles, pedra. que eu acho que era outra época, ainda não se discutia o relacionamento tóxico, mas eu acho que a protagonista, a mãe, né, na verdade, também tem uma piora de toda a questão psicológica dela por causa de uma relação tóxica. Mas também vou falar de Virgínia Mordida, da Giovanna Vieira, que é um livro sobre relacionamento tóxico clássico. Famílias complicadas. Famílias complicadas. Aí são todos os livros, né? E todo mundo também, né? Porque quem não tem É, uma complicaçãozinha aí na família, isso. né? Mas eu acho. Eu não sei falar só um, tá? Então eu sempre penso em alguns. Eu penso no Piscina Russas, da Renata Belmonte, que traz uma história intrincada de família e é um livro complexo, mas que é atravessado por problemas familiares. E Diorama, da Carol Ben-Simon, que é um livro também muito bom sobre um crime, e ela romanceou esse crime que virou notícia, e aí também traz uma relação familiar bem complicada. Maravilha. Maternidade. Aí maternidade é meu nicho, eu estudei maternidade no mestrado, então eu poderia te falar assim, ó, vários. Para começar, eu estudei a pediatra da Andrea Del Fuego e Sweet Tóquio da Giovanna Madaloso, para entender esse pensamento moderno sobre a maternidade, como as mulheres têm pensado a maternidade na atualidade, através dessas personagens.
Mas um livro que eu li durante a feitura do meu mestrado foi o Maternidade, da Sheila Hett. Ela é uma escritora canadense e o que ela traz nesse livro é esse embate dela com a vontade ou não de ser mãe. E é muito bom, é Olha, muito bom, porque é uma mulher beirando os 40 anos, então já com uma cobrança biológica, inclusive, ela diz que está cercada de mães e ela não é mãe. E então ela fica nessa, um pouco autoficção e tem um jogo oracular que ela faz lá para começar os capítulos, é muito interessante. maravilha, você E aí o trouxe, nome é Maternidade, é fácil. gente, e você trouxe indicações assim muito diferentes assim, que não são tão divulgadas, de escritoras principalmente que não são tão divulgadas. Eu acho que você falou só de escritoras, inclusive, né? É que é uma coisa que eu sou obcecado. Eu, Autoras, né? é, eu já falei algumas vezes, né, que eu acho que a literatura de autoria feminina ela que está segurando o pulso da literatura contemporânea. Então, os temas atuais, eles são, na sua maioria, levados para a literatura de uma maneira fresca, sob uma nova perspectiva, pulsante, pelas mulheres. É um outro Eu acho olhar, que né, Bruno? É que eu acho que os homens sempre escreveram e talvez estivessem acostumados a um local de escrita confortável. E as mulheres sempre escreveram, mas não eram publicadas, não eram lidas. E aí eu acho que então tem uma urgência nessa literatura que me interessa. Eu Maravilha. gosto porque é urgente, conversa com o atual, e sempre de uma maneira que a gente não está acostumado, porque sempre vai ser uma novidade. E Bruno, é muito interessante quando a gente começa a ler mais mulheres, como que é diferente quando a gente volta para o autor masculino, quando a gente tá aí nesse meio lendo muitas mulheres e de repente a gente pega ali um livro mais clássico de um autor que seja contemporâneo, enfim, é muito diferente, é gritante, né? E isso é um pouco polêmico, porque não tem teoricamente, não tem uma diferença na escrita. A mulher pode escrever como um homem, ou o E homem como assim uma mulher. por Isso não tem, diante. a escrita ela não tem gênero. Mas alguma coisa, eu acho que na abordagem de temática, eu vou te dar um exemplo. Eu li um livro recentemente que tem uma cena onde dois caras estão conversando, um deles estava, sei lá, desconfia que a namorada está traindo e ele quer cometer o assassinato. E nesse livro, essa cena é tratada de forma cômica. Só um homem escreveria sobre feminicídio de forma cômica. Então, eu acho. Aí, se eu tivesse lendo esse livro, se alguém me falar que era homem ou mulher, eu ia dizer, isso aqui só pode ter sido um homem que fez isso. Sabe? Então, eu Olha, acho que são essas coisas. Não é da qualidade da linguagem, mas eu isso. acho que o repertório feminino, da autoria feminina, é diferente. E talvez por eu ler muito, leio muitas mulheres, eu talvez tenha essa sensibilidade assim, tal, mas não, eu não quero parecer leviano e dizer que existe um estilo de escrita Aham. feminino. Não é Não, isso. não é. Sim. Pelo amor de Deus, né? Senão vão arrancar meu diploma. Não, Mas eu acho que são temas. É óbvio que um homem pode ter a mesma sensibilidade e escrever também sobre. Não é isso, né? Mas eu acho que quem estava escrevendo, os homens que estavam escrevendo precisam dar uma sacudida assim e encarar de novo a folha em branco de uma maneira sob uma nova perspectiva. me lembrei, escutando
escutando você falando isso, lembrei muito da história da Mary Shelley, né? Que fez Frankenstein e na época que a Sim, primeira publicação nem saiu com o nome dela, né? não saiu com o E nome. foi aquela coisa, como que uma E mulher até escreve hoje ela sobre é isso, questionada se ela foi ela que escreveu, né? né? Pois é, Dizem que foi o marido. Então, até hoje existe esse questionamento. sim. E Bruno, para encerrar, você comentou até do livro que você leu recentemente, Os Imortais, é isso? Isso. Mas eu vou fazer já uma outra pergunta também para puxar aí outros livros recentes que você tenha lido e Tá. que você gostaria de indicar. Então, Bruno, prescreva para nós um livro que você leu esse ano, que você leu aí nos últimos meses e você acha extraordinário, você acha que vale a pena ler. É muito ruim fazer essa pergunta, vale a pena ler, né? Mas Olha, vale a prescreva um pena ler livro que muita você leu coisa, né? recentemente. Pronto. Mas tem uns livros que a gente gostaria que as pessoas lessem mais, né? Porque a gente quer falar sobre os livros e quanto mais pessoas. Então, tem um livro chamado Uma Tragédia Latino-Sertaneja, do Felipe Fernandes. Felipe Fernandes é um escritor do Goiás. Ele já foi semifinalista do Prêmio Oceanos. E esse livro é o livro mais recente dele. E é uma história que conversa muito com o nosso tempo também. Então, é uma história de amor entre dois homens, uma história de amor trágica, né? O nome já diz tudo. O nome é fantástico, inclusive. É maravilhoso. Se você procurar a capa, então a capa é belíssima. Você vai olhar para a capa e ver esse nome e vai querer já ler. Então, é um livro que eu acho que as pessoas precisam ler. É um livro para quem gosta de ler, um livro que te envolve na escrita, porque ele usa uma linguagem. Ele cria cenas quase cinematográficas, mas uma coisa contemplativa, né? Não é esses livros assim fragmentados e super ágeis, não. É uma coisa que te dá tempo para você entrar naquele mundo ali, se envolver naquela história, Muito legal. Inclusive, o único autor que entrou aqui nessa não entrevista é? hoje. Mas eu tava até pensando assim, né? Mas eu acho que o Felipe é um livro que eu li, tenho falado muito desse livro, né? Já ele participou do meu podcast, então eu acho que é um livro que merece circular mais. Certo, Bruno. E para finalizar, deixa aí seus arrobas, como que as pessoas podem te encontrar seus conteúdos na internet. Então, eu sou Bruno Barbosa nas redes, arroba Bruno Barbosa, no Instagram. O Twitter é Bruno Barbosa, mas eu tuito muito pouco, eu sou mais um leitor de Twitter. Então, eu estou nas redes como no Instagram, arroba Bruno Barbosa, arroba Prescrevo Livros. São meus dois perfis, o perfil do podcast. E o podcast você encontra em todos os streams. Prescrevo Livros, já tem 20 episódios, com a nata da literatura brasileira. Então, eu tenho Andréa Del Fuego, Simone Azê, Giovanna Madalosso, uma galera que topou gravar comigo. Eu sempre sou muito grato para essas autoras e autores. Eu fiquei muito feliz com o resultado do podcast ano passado. Eu recebi aquela coisa do Spotify do final do ano e fiquei muito surpreso com os números. Porque eu comecei na sala de casa, né? Aí de repente eu recebi um negócio de o seu podcast tá em alta, é trending, não sei o quê, tantas pessoas novas e tal. Então eu fico muito honrado de do povo tá gostando, né? E esse ano eu vou fazer a terceira temporada. Olha, Eu já vou fazer um videocast, vai ter vídeo, os convidados vão poder ir lá. que legal. Então vai ser. Também estou fazendo uma lista de convidados imperdível também. Nossa, vamos aguardar então, né?
Bruno, muito obrigada mais uma Obrigado vez você. pela sua disposição, pela ótima entrevista. E a gente continua aqui à disposição, viu? Desejo todo o sucesso do mundo aí para você, que venha muito mais episódio, que venha muito mais projeto, todo o sucesso do mundo, viu, Bruno? Obrigado mesmo. Assim, a gente continua conversando nas redes, né? Beleza. Bruno, muito obrigada, viu? Obrigado, Até a próxima. obrigado, querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.